Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Denise Oliveira, sou professora de língua portuguesa, formada aqui mesmo na Baixada Santista, em São Vicente, pela UniBR, pós-graduada em Ética, Valores e Cidadania na escola pela Universidade de São Paulo e também atuo como pesquisadora em leitura, escrita e ensino de língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica. E hoje eu estou aqui para fazer um convite a você para desenvolver a escrita criativa. A escrita criativa que foi desenvolvida em todo o processo de criação, de constituição, produção no livro Escritos do Mar, para o qual eu também faço convite para que você possa se inspirar nas histórias que foram produzidas, nas poesias e também nos contos, e criar as suas próprias histórias a partir das suas experiências. Como o próprio nome já sugere, escrita criativa vai nos permitir criar, ir além do que já sabemos, além do óbvio, além daquilo que já é tradicional. Então você vai trazer o seu olhar para aquela produção, para aquele texto. Muito comum nos textos literários. A escrita criativa é muito conhecida nos textos literários, justamente porque nos permite expandir, explorar a nossa imaginação, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês este livro chamado O Grande Livro das Emoções, que foi um livro que eu utilizei como fomentador de leitura no processo de criação com os alunos, né? E um grande passo para você desenvolver a escrita criativa é você ser um bom leitor. Então nós partimos de uma leitura que foi aqui do livro O Grande Livro das Emoções, de Steve Pujol e Rafael Bisquerra. Este livro, vou mostrar um pouquinho para vocês, né? Ele trabalha tanto com a linguagem verbal, né, quanto com a linguagem não verbal. Ele trabalha muito com textos imagéticos também, então vocês podem ver. Eu vou até frisar aqui nessa ilustração da maçã, porque nós vamos fazer a nossa leitura a partir desta referência, né, que é a experiência de conhecer a si mesmo. Então vocês podem observar, por exemplo, aqui nesta imagem, né, neste texto imagético, que a maçã ela não está apenas visualmente por fora, né? Nós não estamos vendo a maçã inteira, nós estamos vendo a maçã aí de uma maneira interna. Então ela foi cortada ao meio aqui nesta imagem, e a partir deste momento em que nós permitimos abrir esta maçã, nós conseguimos enxergar aspectos internos que só a aparência não mostra, né? Então por isso aqui o conhecer a si mesmo. E eu vou levar vocês hoje para esta leitura, para o conto. E o conto que nos permite fazer uma experiência de conhecer a nós mesmos é o conto do grãozinho de bico. Mas antes, vamos entender um pouco mais o que é esse conhecer a si mesmo. Então vou ler para vocês um pouquinho da apresentação dessa experiência trazida pelo livro. Quando diz eu me conheço, você se refere ao que se chama de consciência emocional. Nada mais é que a capacidade de perceber as próprias emoções. Então dá uma olhadinha aqui nesta ilustração da menina também se olhando no espelho, né? Olhando de um modo a conhecer ela mesma. Não se trata, portanto, de estar contente, irritado ou chateado, mas sim de ter consciência de que se está contente, irritado ou chateado. E não só isso, a consciência emocional também significa saber se é apropriado ou não tratar de certos assuntos delicados em determinados momentos. Este é o elemento básico, primordial, da inteligência emocional. Eu me conheço e conheço as outras pessoas. Sem este primeiro passo, é impossível chegar aos outros de forma socialmente inteligente. Primeiro, conheça a si mesmo e o resto poderá vir depois. Olha só, já é um grande convite aqui, né? Então vamos à leitura do conto Grãozinho de Bicos, né?
de grãozinho de bico, perdão, para vocês poderem saber aí como foi essa inspiração para o Entre Contos do livro Escritos do Mar. Este conto, o Grãozinho de Bico, ele é um conto popular, né? Então vocês podem perceber que ele não tem autor específico. Então, o que significa um conto popular? É uma narrativa que ela vai passando de geração em geração e sofre algumas modificações. Então, por isso ela não tem um autor específico, certo? Já aproveito para mostrar para vocês aqui a ilustração da história, né? Vocês vão saber já já aí quem são esses personagens. Um livro muito bem ilustrado. Era uma vez um menino pequenininho e de estatura muito baixa, porém muito vivaz, a quem chamavam de Grãozinho de Bico. Quando seu pai ou sua mãe lhe diziam: escuta, Grãozinho de Bico, deixa que nós fazemos isso, porque você é muito pequeno para fazer sozinho. Ele respondia: não precisa fazer nada, já me virei sozinho. Certo dia, ouviu sua mãe dizer: estamos sem pão para comer. Eu mesmo vou à padaria comprar, respondeu Grãozinho de Bico. Não está vendo que alguém pode pisar em você na rua, de tão pequeno que é? Replicou o pai. Então irei cantando o mais alto possível, retrucou o Grãozinho de Bico, que sempre tinha uma solução para tudo. Quando o padeiro escutou aquela vozinha pedindo uma baguete e não viu ninguém, levou um susto. Não se assuste, disse Grãozinho de Bico. Estou em frente ao balcão e quero uma baguete. No caminho de volta, não parou de cantar e assoviar para que ninguém pisasse nele. O pai de Grãozinho de Bico era garçom. Um dia chegou ao trabalho e percebeu que havia esquecido os comprimidos que tomava todos os dias depois do almoço para a pressão alta. Telefonou para sua esposa para pedir que ela os trouxesse, mas o menino estava sozinho em casa e disse ao pai: não se preocupe, eu levo o remédio para você. Já sei onde ele está. Não, Grãozinho de Bico, a estrada tem muitas curvas e passam carros sem parar, disse o pai. Você vai ver como eu já chego aí. Quando estava atravessando o campo, começou uma tempestade terrível e uma chuva intensa. Grãozinho de Bico se protegeu em uma horta, debaixo de um pé de couve, e acabou dormindo. Quando acordou, já não havia mais couve nenhum ali. Uma vaca tinha comido toda a couve. Nesta história, a vaca não come o Grãozinho de Bico, tá? Mas os comprimidos estavam a salvo e ele chegou ao restaurante. O pai ficou surpreso quando viu o filho chegar, risonho e nem um pouco molhado da chuva. Viu, papai? Disse o Grãozinho de Bico, mais satisfeito do que nunca. Posso ser pequeno como um grão de bico, mas isso não quer dizer que não possa fazer as mesmas coisas que as pessoas maiores. Pode confiar em mim, viu como pode? O abraço de seu pai confirmou que Grãozinho de Bico conhecia suas capacidades e sua valentia. E assim conhecemos um pouco sobre o Grãozinho de Bico, esse menino tão esperto e que conhecia as suas limitações, mas também conhecia o seu potencial. Então aqui qual é o ensinamento que essa história nos traz? Conhecer as próprias emoções é fundamental, já que seria impossível nos relacionarmos adequadamente com os outros se não soubéssemos sequer em que situação emocional nós mesmos nos encontramos. Grãozinho de Bico confiava em si mesmo porque se valorizava positivamente. Era consciente de suas limitações e temores. Porém, a certeza que tinha de suas capacidades o fazia encontrar soluções para as dificuldades. Aqui mais uma vez a ilustração, né? Não posso deixar de mostrar porque
essa ilustração aqui neste livro tem um significado muito importante para a história também. Então vejam aqui o grãozinho de bico tentando levar em meio à tempestade os comprimidos para o pai. Então, gente, aqui é um start, né, para você pensar aí também nas suas próprias experiências, o que te move, quais os aprendizados que você já teve, as situações que você já vivenciou e que podem também inspirar outras pessoas. Vejam que neste conto não tem grandes conflitos, né? Tem um único conflito, neste momento em que o grãozinho de bico se aventura a levar os remédios para o pai, e ele consegue ter um desenlace também. Ele alcança, né, esse objetivo e transmite este ensinamento de que ele foi o primeiro a acreditar nele mesmo, né? De que ele é capaz, sim. Então, muitas vezes, né, as pessoas elas não se consideram capazes de realizar coisas boas, positivas, e porque outras ainda não acreditaram. Mas este conto nos traz o ensinamento de que nós devemos ser os primeiros a acreditarmos em nós mesmos, para que outras pessoas também possam acreditar. E você? Quais os ensinamentos que você tem a transmitir? Quais as histórias, quais as emoções, qual o seu olhar sobre este momento em que você de repente vive uma dificuldade e você percebe que consegue superar? Como que você transmite isso para as outras pessoas? Então fica aqui uma dica para você também trazer as suas experiências. Escolha um provérbio, escolha um ditado popular, né? Aqui, por exemplo, nós podemos lembrar daquela frase, conhece-te a ti mesmo, e assim desenvolver o conto. Mas você também pode escolher um outro provérbio, um outro ditado popular, que desperte ali a criação da sua história, a criação de algo novo, de experiências que podem ser positivas para outras pessoas também. Espero que tenha contribuído e que você possa sempre despertar novas, boas, excelentes histórias inspiradoras. Criar a sua arte. Até a próxima!